Com os recursos de chanfro e ângulo, podemos adicionar chanfro a arestas ou ângulos ao modelo 3D. Nesta aula aprenderemos a usar esses recursos para personalizar o nosso projeto. Esses recursos são bem fáceis de serem usados e proporcionam resultados muito bons. Nós podemos aplicar chanfros ao modelo 3D de várias formas diferentes. E nós iremos iniciar aprendendo a aplicação de chanfro por distância. Vejam que eu já tenho aqui um modelo 3D criado. E para aplicar chanfro nele, eu vou vir aqui até o Ribbon e selecionar esta ferramenta, que é a ferramenta de aplicação de chanfro. Clico sobre ela e nesta janela que se abre, eu vou manter esta primeira opção habilitada, que é a opção de distância. Depois aqui então eu posso definir um valor para o chanfro que eu vou criar, por exemplo, de 1,5 mm, 1,5. Agora, com esta seta habilitada, eu posso selecionar as arestas. Então, por exemplo, vou selecionar esta aresta e esta outra aresta. Veja que ele já está criando o chanfro de 1,5 mm em cada uma delas. Caso eu selecione aqui essa terceira aresta, veja só, selecionando aqui, ele aplica o chanfro nas três arestas, como vocês podem ver, e aqui na união dos três chanfros, ou das três arestas, exatamente no vértice, ele também cria um outro chanfro. Se eu quiser modificar essa configuração, basta eu vir até aqui este botão, vejam só, clicar sobre ele e aí então selecionar esta segunda opção. E aí então ele não aplica o chanfro a esse vértice. Veja como fica. Realizando então essas configurações que acabamos de ver, definindo aí conforme é o necessário para o seu projeto, basta depois selecionar OK e o chanfro é criado na nossa peça. Nós podemos ainda aplicar chanfro ao modelo 3D de outras duas formas diferentes. Vamos ver como proceder para realizar essa tarefa. Primeiro eu vou rotacionar o modelo 3D para poder ter acesso aqui a essas outras arestas, às quais nós vamos aplicar chanfro. Agora eu venho até o Ribbon e seleciono a ferramenta de chanfro, vejam só. Uma vez que selecionamos essa ferramenta, então eu vou selecionar aqui esta segunda opção, veja só, que é a opção de distância e ângulo. Agora então eu posso definir a distância, vou definir a distância aqui para 2 mm e definir o ângulo para, por exemplo, 20 graus. Agora eu devo selecionar uma face e uma aresta. Vou selecionar, por exemplo, esta face aqui de cima e esta aresta. E veja como ele está sendo criado, com 20 graus e com 2 mm de distância. Aplico e vindo novamente aqui até a ferramenta de chanfro, eu poderia, com essa mesma opção, selecionar agora esta face e esta aresta. Então, o ângulo é invertido. Veja só, 20 graus e 2 mm. Aplico o ângulo. A terceira forma de aplicarmos ângulo ao modelo 3D é a opção de duas distâncias diferentes. Então, eu vou novamente vir aqui até o Ribbon e a ferramenta de chanfro. E vou mudar aqui para a terceira opção. E nessa terceira opção eu posso definir duas distâncias diferentes. Por exemplo, na primeira eu vou colocar 4 e na segunda vou colocar 1 mm. E agora basta selecionar uma aresta, vejam só, por exemplo esta. Então ele está criando o chanfro com 4 mm de distância aqui e com 1 mm de distância aqui. Posso inverter isso clicando exatamente neste botão, veja só. Após definir, basta clicar em OK e o chanfro foi criado. Eu posso também aplicar angulações ao modelo 3D. Vamos ver como podemos fazer isso. Então, vindo até o Ribbon, eu vou selecionar esta ferramenta para aplicar ângulo. Notem só. Clico sobre ela, esta janela é aberta para mim. Agora, então, basta eu definir um valor para o ângulo. Por exemplo, aqui vou definir 20 graus. E agora eu tenho que selecionar duas faces. Por exemplo, esta, exatamente esta face. Veja que uma seta já está indicando a minha seleção e também a direção que está sendo criado o ângulo. E agora uma outra face, que será a face que eu quero inclinar. Ou seja, essa primeira face é a face neutra e a segunda face é a face que vai ser inserido a inclinação. Vou selecionar esta face, por exemplo.
E aí notem que o ângulo está sendo criado. Posso clicar na seta e arrastar para aumentar o ângulo ou diminuir. Vejam só. Vou novamente aqui definir a medida do ângulo para 20. Posso inverter a direção clicando neste botão. Vejam. E também poderia selecionar outras faces. Por exemplo, esta e esta. E aí, então, ir criando ângulos nas faces que for necessário. Após realizar todas as configurações, eu clico em OK e o ângulo foi criado com sucesso. Aprendemos, então, a trabalhar com a ferramenta de chanfro e com a ferramenta de ângulo. E nós podemos utilizar esses comandos para alterar o nosso modelo 3D, tanto aplicando chanfro em arestas, como vocês podem ver aqui na parte de cima, quanto como aplicando angulações à face do modelo, como vocês podem ver aqui na parte de baixo. Basta utilizar esse comando, dessa forma bem fácil como vocês puderam notar, de acordo com a necessidade do projeto.